Tem sido um desafio muito interessante buscar nas páginas do Velho Testamento chaves para a compreensão do plano promessa de Deus que percorre todas as Escrituras. Muitos teólogos chamados liberais, influenciados pela ideia do anti-sobrenaturalismo, procuraram na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, motivos para desacreditar do Velho Testamento como sendo um livro tão inspirado quanto o Novo Testamento. Algumas pessoas erroneamente, elas olham para o Velho Testamento e acham que o Deus do Velho Testamento era um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Como se o Deus do Velho Testamento fosse um Deus carrasco, justiceiro, implacável, e Cristo fosse, na representação do Deus do Novo Testamento, um Deus mais, aspas, evoluído. Algumas pessoas até tentam qualificar o Velho Testamento como um livro grosseiro, um livro selvagem, ou seja, como se a fé bíblica ela tivesse passado por estágios de desenvolvimento ético no processo histórico. Isso é uma tontura, isso é uma loucura pensar assim, absolutamente. A grande chave para a compreensão do Velho Testamento é entendê-lo como, muitas vezes, uma simbologia ou muitas vezes um véu que estava sobre a história, sobre Cristo e sobre a revelação integral, antigamente, que passou por um processo de descortinamento. A verdade que percorre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é uma só verdade, amém? Amém, igreja? A verdade que percorre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é uma só verdade. O que acontece é que ela, em muitos momentos, estava velada no Antigo Testamento, velada e encoberta de uma certa maneira por símbolos, por tipologias, por profecias, ainda que foram se completando no período do Antigo Testamento. Uma frase que eu gosto muito é dizer o seguinte, é que a verdade do Novo Testamento estava velada no Velho, e no Novo ela foi revelada. A verdade, ela é ocultada em sua inteireza e é entregue de maneira muitas vezes simbólica ou de maneira, digamos, metafórica mesmo, aguardando a consumação e a vinda e a revelação do mistério. É por isso que Paulo diz que o mistério revelado, o centro do mistério revelado é Cristo em nós, a esperança da glória bendita de Deus Pai. Ou seja, toda a Escritura ela centraliza-se em torno da pessoa de Jesus, embora esse nome não seja nenhuma vez mencionado no Velho Testamento. O nome de Jesus não é mencionado com essas palavras no Velho Testamento, mas o Filho de Deus, o Messias, o Redentor de Israel, aquele que virá completar os planos de Deus, os propósitos de Deus. E aí, gente, isso é muito importante. Não olhe com os olhos de descrédito para o Velho Testamento, embora haja cenas fortes, haja cenas de guerra, em que Deus impõe juízo sobre as pessoas, mas o que nós vemos é que o Velho Testamento e o Novo, eles compõem uma só poesia, uma poesia de amor, uma poesia de redenção, uma poesia de vida, esculpida por Deus, criada por Deus, idealizada por Deus, escrita por Deus e com um selo, o selo do sangue, com o sangue de Jesus. Toda aquela carnificina do Velho Testamento, todos aqueles animais que eram mortos, todas aquelas ofertas infindáveis de manhã, de tarde e de noite, o altar não podia deixar de queimar incenso ao Senhor, tudo aquilo era uma prefiguração do que perfeitamente iria ser cumprido por Jesus Cristo. Amém, gente? No domingo passado nós vimos Gênesis 22, onde Deus, Ele, depois de ter dado um filho esperado a Abraão, que seria o herdeiro da promessa, que seria, através da descendência do filho de Abraão, as nações da terra seriam abençoadas, em Cristo lá na frente. E aí Deus, depois de dar um filho a um homem de 90 anos e uma senhora estéril e muito idosa, Ele diz: agora me dá o teu filho e oferece para mim. Todo o culto da semana passada foi baseado nisso. Abraão então vai, leva o filho, e na hora do sacrifício, Deus intervém e manda um cordeiro substituto.
Na hora que Deus manda um cordeiro para morrer no lugar do jovem Isaque, ali já era uma prefiguração sobre a vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. E naquele sacrifício substitutivo, nós vemos então o amor do Senhor, mas ao mesmo tempo o juízo que Ele precisaria impor sobre o seu Filho para compensar e para aplacar toda a sua justa ira com relação à humanidade pecaminosa e que se afastou dos seus planos desde o princípio. Nessa hora, o que é que acontece? Depois que Isaque é livre da morte, ele desaparece das Escrituras. Não se menciona o seu nome, nem a sua vida, senão no capítulo 24, e ele aparece mesmo como Isaque no capítulo 25, para se encontrar com uma noiva. Eu quero falar sobre essa noiva hoje. É óbvio que para Isaque ter uma descendência, ele precisaria casar, ele precisaria ter uma mulher, e ele, como representante simbólico de Jesus, que vai até o sacrifício, de maneira obediente, de maneira silenciosa, ele continuará aqui representando tipologicamente, simbolicamente, de maneira representativa. Ele vai continuar a representar Jesus de agora por diante, na figura de um noivo, na figura de um homem que aguarda a sua noiva. E como Jesus representa um noivo, nós temos então uma mulher que representará a noiva. E essa noiva tem características aqui nas Escrituras, que são as características que Deus quer para a sua igreja. São características que Deus quer para mim, que Deus quer para você, que Deus quer para nós. O texto é longo, mas Deus vai nos dar graça e nós vamos ler. Vamos abrir então Gênesis 24 e ler o texto base de hoje. Abraão já era, não ouvi a igreja, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Vamos repetir essa frase: levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Mais uma vez: levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou assim ao Senhor: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Ponto. Olhem para mim, não fechem. Até aqui o que é que nós vemos? Abraão chega para o seu servo, principal servo que ele tinha, e disse: você vai agora à terra dos meus parentes. Ele tinha vindo de Padã Arã, na antiga Mesopotâmia. Era como se o servo fosse a camelo, de onde hoje é mais ou menos Jerusalém, em Israel, que era naqueles arredores que Abraão vivia, e andasse de camelo até o Iraque. É longe, né? Pega o mapa, é longe para Dedéu.
E esse servo vai até o que hoje é o Iraque, que é a antiga Mesopotâmia, naquela época, região da Mesopotâmia. Mesopotâmia, você sabe o que é que significa isso? O que é potamos? Rio. Entre rios, Mesopotâmia. A Mesopotâmia ficava entre os rios Tigre e Eufrates. É onde fica Bagdá hoje, capital do Iraque. Então ele sai e vai buscar uma pessoa do seu povo. Por quê? Porque quando Abraão foi chamado por Deus, ele estava onde? Lá naquela cidade dos seus familiares. Então ele sai de lá para a terra prometida, Israel. E ele disse: eu não quero que meu filho case com as mulheres daqui, eu quero que ele case com alguém do meu clã. E ele disse: olha, você vai lá buscar uma mulher para o meu filho. Agora, se não quiserem vir, não leve o meu filho de volta. Não leve o meu filho de volta. E quando ele chega lá, o servo, ele faz ele coloca uma prova diante de Deus. E ele diz assim: olha, Senhor, a mulher que eu pedi água para mim, se ela disser, toma, que eu também darei água para os teus camelos, essa será a mulher que o Senhor escolheu. Então ficou colocado isso. O servo não tem nem nome aqui. E ele vai lá, e ele ora a Deus. Ele tinha a fé do seu senhor Abraão, ele ora a Deus, e chega uma mulher, e olha o que é que acontece. Antes que ele terminasse de orar, foi o que aconteceu? Surgiu, quem? Rebeca. Antes que ele terminasse de orar, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha que coisa linda. Deus, às vezes tem coisas na nossa vida que são bem interessantes. Às vezes nós oramos um dia, 1 ano, 10 anos, para que alguma coisa aconteça. Nesse caso, antes dele terminar de orar, Deus atendeu a oração. Eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez Deus queira nos surpreender, mas uma coisa eu sei, Ele ama agir quando nós oramos. Então, não tenha medo de orar, não tenha receio de pedir ao Senhor, não tenha receio de procurar a sua face, sabendo que Ele é todo poderoso, porque quem sabe, no percurso da sua oração e antes de finalizada, a bênção do Senhor chegará na sua porta. Amém, igreja? Vocês acreditam assim? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Ou seja, era a neta do irmão de Abraão que apareceu. A neta de Naor, que já era morto a essa altura. O irmão do velho Abraão, Naor, teve um filho que teve essa menina, chamada Rebeca. E Rebeca estava ali chegando, e a Bíblia diz assim: antes que terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Vamos repetir essa frase? A jovem era muito bonita e, mais uma vez, a jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Coisa linda. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem o que, gente? Um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Nossa! Mulheres, imagina o que é carregar 240 gramas de ouro no braço. É ouro com força. Com força. Mas eu quero que vocês repitam essa frase. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem o quê? Um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor,
respondeu ela, e acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto pendente as pulseiras no braço de sua irmã e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor. Isso é que é cunhado. Gente que disse um glória. Isso é que é cunhado, hein? Esse é o cunhado acuviteiro. Foi logo: venha pra cá e tal. E olha que Rebeca era novinha. Eu não estava no Caritó. Se bem que não tem idade para Caritó. Você que se sente mais velha, e você que se sente mais velho, saiba, o Senhor é um Deus de milagres. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Depois que ele contou a história, que o servo contou a história a Labão e a mãe de Rebeca, ele disse no 49: agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, estava falando de Abraão, diga-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Para aí um pouquinho, vamos guardar. Gente, olha, esse texto é muito maravilhoso, porque está aqui uma série de coisas que você vai começar a notar, que são os paralelos desse texto com a vida da igreja, com a nossa vida. Nesse texto, quem é o noivo a quem o servo foi procurar uma noiva? Como é o nome dele? Isaac. Quem é a noiva aqui que ele foi buscar? Rebeca. E quem foi atrás dessa noiva? O servo. Esses personagens, eles nem imaginavam, e se tivermos um olho não muito atento, nunca vamos pegar o fio da meada nesse ponto, mas uma coisa muito interessante, observe que Abraão aqui é a representação do próprio Deus. Estão lembrados? Ele não ofereceu Isaac? Quem é que deu o filho dele para morrer por nós? Deus. E ele manda alguém ir buscar uma noiva para o seu filho. O seu filho representa Jesus. E eu fico, gente, aqui com alguns pontos na minha cabeça. A primeira coisa, o que é que podemos aprender com esse texto? Primeira coisa, se quiser anotar, se quiser gravar, se não quiser fazer nada, da maneira que o Espírito Santo busca os verdadeiros adoradores, que é a igreja do Senhor, o servo de Abraão foi buscar uma noiva para o seu filho Isaac. Escute, se você abrir agora, vamos lá em João capítulo 4, por favor. Se você for ao Evangelho de João, é o 4º livro do Novo Testamento. Jesus está aqui encontrando-se, escutem, com uma prostituta, com uma mulher que já tinha tido vários relacionamentos, e que agora estava com um relacionamento mais superficial e mais fajuto ainda do que os outros. Jesus estava ali conversando com uma mulher que socialmente era tida como desqualificada, e para completar o problema daquela mulher, ela não só era mulher, porque para os povos antigos, infelizmente, as mulheres não foram tratadas com o respeito que mereciam. Segundo, além de ser mulher, era uma prostituta, e para completar, era de um povo inimigo do povo de Israel, era samaritana. Os samaritanos e os judeus um dia foram um só povo, mas depois que o rei Salomão faleceu, o reino foi dividido em dois reinos, o do norte e do sul. Quando o reino do norte foi invadido pelos assírios, os judeus se misturaram, se miscigenaram com os assírios. Os samaritanos então são um povo meio judeu e meio gentil.
E os judeus não suportavam isso, porque para eles era a quebra da raça, era a desqualificação da raça. Eles eram tão inimigos tipo flamenguistas e vascaínos, paulistanos e palmeirenses, campinenses e 13 anos, a turma do Bahia e do Vitória, do Ceará e do Fortaleza, do Brasil e da Argentina. Era mais ou menos assim. E Jesus senta então com uma inimiga do seu povo, triplamente desqualificada: mulher, prostituta e vascaína. Ou samaritana, perdão, gente. Eu estou dizendo isso porque eu sei que não tem nenhum vascaíno aqui agora. Mas vocês não digam para eles que eu disse nada, tá? Brincadeira, me perdoem, eu amo a cruz de Malta. Nessa hora, o que nós vemos é que Jesus ele quebra 3 barreiras. A barreira do fato dela ser mulher, segundo, dela ser uma prostituta, porque ele como Deus já sabia de tudo isso, e a conversa se desenrola em cima da sua onisciência. E terceiro lugar, uma inimiga do seu povo. Naquela hora então, Jesus é questionado por aquela mulher que diz assim: me diga uma coisa, vejo que tu és mestre, como então, com quem está a verdade? Porque o nosso povo diz que é para adorar aqui em Samaria, e os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém. Quem está certo? Aí Jesus diz, está aí, no texto de João, capítulo 4, 22 e 23. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus coloca uma coisa muito importante, e nós vamos fazer a ponte, vamos construir a ponte agora. Está na hora da ponte. Rebeca, o servo enviado para pegar Rebeca como noiva, para escolhê-la, para observá-la, e Jesus está dizendo algo semelhante, que a igreja dele, em outras palavras, não será formada por, e aqui eu vou ser bem prático, por denominações, por raças, por povos, por instituições, mas pelo conjunto de todas as pessoas na face da terra que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração genuína, uma adoração verdadeira. Isso compõe a igreja do Senhor. Mas de quem é o papel de levar-nos até Jesus? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem o papel de nos levar até Jesus, de nos convencer e de mudar a nossa vida, de nos batizar, conforme 1 Coríntios 12, 13, que diz que em um só corpo nós fomos batizados com um só Espírito. O Espírito Santo, portanto, é o condutor, é aquele que vai ao nosso lado e nos leva até Deus, e nos leva especificamente até o noivo. E eu fico, gente, pensando e lembrando daquela música, que vocês devem também lembrar, que fala um pouco disso, dos olhos de Deus a nos procurar pela pessoa do Espírito Santo. E a música diz mais ou menos assim, se você souber, cante comigo. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Aí ele faz no refrão, ele canta assim: ache em mim verdadeiro adorador, quero contemplar, vem ungir, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Isso é a igreja. A igreja é formada pelos verdadeiros adoradores e adoradoras de Jesus. E a igreja, no Novo Testamento, é tratada como o quê? Como a noiva de Cristo. Aquele homem servo de Abraão, ele assume um papel que dá a representação do Espírito Santo de Deus a procurar a igreja,
a tocar no coração da igreja, a visitar todos os países e nações do mundo, e através da mensagem do Evangelho, Ele escolher homens e mulheres imperfeitos como nós, cheios de problemas como nós, cheios de dúvidas como nós, cheios de, de marcas, cheios de manias, cheios de sofrimentos do passado, enfim, e aí Deus vai olhando para o meio dessa multidão, no meio dessa multidão, e Ele não está se importando com a nossa raça, Ele não está se importando com nada que haja em nós, a não ser uma marca, que não pode ser identificada no rol dos membros, que não pode ser identificada absolutamente por uma entrevista pastoral, que é uma marca que só o Espírito pode colocar dentro de nós, a marca de um verdadeiro adorador. Amém, gente? Rebeca ali é a representação da igreja de Jesus, e aquele servo representa o Espírito que vai até ela, e vai escolher, e que vai ali servir de instrumento de ação divina, a ação do Espírito Santo a conduzir a igreja até o seu noivo. Olha que coisa maravilhosa. Então repita comigo, primeiro ponto. Agora vocês vão repetir. Da maneira que o Espírito Santo busca os verdadeiros adoradores que formam a igreja de Jesus, o servo de Abraão foi buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Que bênção! Rebeca é a noiva que é avaliada pelos olhos do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você, mas não vou dizer não, eu vou dizer já já, no ponto 2. No ponto 2. Olha o que é que acontece, em Gênesis 24, 15 a 16, portanto, qual é a primeira ponte? Gênesis 24, 1 a 4, com João 4, 23. É a primeira ponte que liga velho com novo, dando unidade, dando sentido, dando progressão. Gênesis 24, 1 a 4, com João 4, 23. E agora no segundo ponto nós temos o seguinte: a igreja de Jesus deve ser pura e bela como Rebeca, a noiva de Isaque. Leiam comigo. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito o quê? Bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Bem, nós vemos aqui que Rebeca tinha algumas qualidades. Ela era bonita, ela era bela e ela era pura. E eu fico pensando, bela, o conceito de beleza é um conceito migratório na história. Hoje qual é o padrão de beleza? Aliás, está mudando um pouquinho, mas talvez há 10, 15 anos qual era o padrão de beleza? Aquelas modelos macérrimas, o couro e o osso. Quanto mais cotovelo, joelho e articulação visse no corpo e osso, era o maior padrão. Aí está começando a morrer um pau de gente por causa disso, né? Meninas anoréxicas, com problemas graves de anorexia, de bulimia agregada. E eu olho para trás, na época dos gregos, olha as estátuas gregas, era tudo aquelas mulheres gordinhas, e os homens gordinhos também, como eu, assim, barrigudinho. Então o padrão de beleza mudou, ele foi migratório na história. Eu não sei se Rebeca, sob o ponto de vista plástico estético, seria hoje considerado para nós uma mulher bonita, mas para aquela época, aos olhos do servo, ele viu que aquela mulher era bela. Mas eu pergunto, qual é o padrão de beleza que não morre? Qual é o padrão de beleza que não prescreve? Qual é o padrão de beleza que passa de geração em geração? É um padrão de beleza, gente, que está dentro de nós. E essa é a marca da igreja. O que é que torna a igreja de Jesus bonita? Me diga, me diga. E aí hoje de manhã eu cheguei aqui, ontem eu estava em casa achando um culto dos jovens, não tenho muita coragem mais não de vir no sábado à noite, mas é um cansaço. Mas aí eu ligo a internet ou a televisão e vejo o culto dos jovens, eu vi tudo legal, sabe, pregação linda, louvor maravilhoso, juventude viva, comprometida, praticamente 100% da juventude do sábado comprometida com grupos pequenos,
com conexões. Aí eu olhei, eu disse até a Samara, como está bonito, Samara. Esse bichinho aqui, coloridinho assim, né? Fica bonitinho, né? Não é bonitinho, né? Ou não? É bonitinho na televisão. Aí ele muda aí, menino. Muda aí o Beck, muda aí. Olha, nossa. Tem outro. Aquele que é umas rodas rodando. Que coisa linda. Eu disse, Senhor, como está lindo isso aqui. Isso aqui está maravilhoso. Como o pessoal está acertando com a luz. Aí eu fico pensando, beleza? Será que essa beleza é a que chama a atenção do coração do Senhor? Será que o Senhor está se importando com as nossas aquarelas estereotipadas? Com a maneira como a gente vem todo arrumado para a igreja, bonito, aquela ideia da melhor roupa, né? Para ir para a Praça da Matriz, com a melhor roupa, aquilo foi trazido para a cultura brasileira, uma coisa bem interessante. Beleza? O que é que nos faz belos aos olhos de Deus? O que é que pode fazer a cidade viva bela aos olhos de Deus? Eu queria que vocês começassem a erguer a voz e dizer o que torna a igreja do Senhor bela. A fé, santidade, o que mais? Amor, obediência, o que mais? Benignidade, bondade, domínio próprio, compaixão com os pobres, compaixão com os que sofrem, o que mais? Vamos fazer um negócio? Agora todo mundo vai dizer uma qualidade que torna a igreja do Senhor bela, assim como bela foi vista aos olhos do servo Rebeca. Eu vou contar até 3 e você vai dizer bem alto um nome que qualifique a beleza da igreja de Jesus. Quando eu contar até 3, você diz um nome bem alto, que qualifica a beleza da igreja do Senhor. 1, 2, 3, já! Senhor, tu sabes o que dissemos. Mas cada uma dessas coisas é uma expressão da beleza da igreja. Mas aí ele vai e diz assim, ela não só era bela, ela era virgem. Virgem. Nenhum homem tinha tocado aquela menina. Ela estava esperando para viver a sua vida e a bênção da sexualidade na constância do casamento. Aí a coisa começa a complicar. Eu fico pensando, hoje, quando eu sou convidado para falar para jovens sobre sexualidade, se a plateia tiver mais de 15 anos, 16, 17 por aí, eu começo a ficar achando que eu estou falando para as paredes sobre o tema virgindade. É um tema totalmente hoje. Aí eu prefiro não dar uma de tio. E aí eu falo sobre o que é mais importante do que a virgindade. E que muitas virgens não têm. Eu vou ser agressivo agora. Eu me lembro na minha época de estudante, que sempre se falava, fulano, beltrana, tal. Fulano é virgem. Mas, para tornar, ela é virgem. Sob o ponto de vista do ímen, ela é virgem. Mas, ela tem vida sexual, de outras maneiras. De outras tantas maneiras. E eu acho que a gente corrompeu um pouco o sentido de virgindade. A igreja, às vezes, não tem a capacidade de ministrar ao povo desse tempo. Porque se falar de virgindade hoje para o adolescente na escola, é uma temática que vai alcançar 10, 20, 30%, sendo muito generoso. Falar de pureza é diferente. E quando eu falo de pureza, eu não falo de mulher, eu falo de homem e de mulher. Eu falo de adolescentes, eu falo de jovens, eu falo de adultos, eu falo de homens e de mulheres. Por que Deus permite que seja mencionada essa questão? É porque nós observamos o quanto a potência, o poder, a expressão da sexualidade humana é algo que com o passar do tempo tem se tornado cada vez mais banalizado e hostilizado de uma certa maneira.
Hoje pela manhã, por exemplo, falando sobre essa questão de pureza. As nossas crianças, a pureza. Hoje, eu não sei se as nossas crianças são mais puras, porque elas têm internet, porque elas têm YouTube, porque elas têm, junto com os seus pais, ao meio-dia, em canais de TV aberto, concessões públicas. Elas veem propagandas impróprias, que estão sendo consideradas cada vez mais bobagem. Está no colo do pai, está tudo bem. Eu me lembro que a Cidade Viva se envolveu há alguns anos com um projeto para que fosse mudado o sistema de propaganda de motéis nessa cidade. Nós nos envolvemos, nós questionamos, nós fomos ao Ministério Público, nós dissemos: eu não tenho nada contra ninguém, nós não temos nada contra ninguém, mas é uma incoerência falar de combate à pedofilia nesse país se os próprios ícones das propagandas são crianças, são soldadinhos. E eu fico pensando, esse tema tem que ser sempre trazido à nossa memória, porque é esse tema que dirige a sociedade do século 21. Nós somos uma sociedade que idolatra o sexo. Afrodite continua presente nas nossas mentes. Vênus, Astarote, as deusas antigas, Baco e tantos outros, que expressavam essa animalidade, que expressavam toda essa questão animalesca de dentro do nosso ser, a ponto de alguns filósofos gregos na época dizerem que os homens criavam os ídolos para justificar e expressar as suas próprias doenças. É muito fácil justificar uma expressão de sexualidade totalmente contrária à palavra de Deus quando eu tenho ídolos e deuses que fazem a mesma coisa. Na realidade, os nossos heróis morreram de overdose. E os inimigos da igreja estão no poder. Em muitos cenários, tentando corromper isso, a inocência, a santidade, a pureza. Como é difícil. Eu sei o quanto isso é difícil. Zapear uma televisão com canais de TV a cabo já é um risco por si só. O próprio zapear é um risco. O acessar a internet é um risco. O acessar o YouTube é um risco. Eu fico pensando: Senhor, é óbvio que o que mais interessa ao teu coração não são pessoas que tenham um histórico zerado de pecados, um histórico zerado de qualquer que seja a ação. Não, porque a palavra para a igreja do Senhor é pureza. A pureza está no coração de alguém que resolve dedicar o seu corpo, a sua alma, a sua sexualidade nas mãos do Senhor. Aí está a pureza. A pureza está naquela prostituta com quem Jesus conversou, e que depois de 5 homens e mais um amante, ela resolve mudar a sua concepção de vida. Aquela mulher jamais voltaria a ser esteticamente, plasticamente e sequer cirurgicamente, porque naqueles tempos não havia cirurgia plástica, tornar-se de novo uma virgem. Mas ela torna-se um sinal de pureza quando a graça de Deus intervém na história da vida do homem. Quando a graça de Deus intervém nos nossos conceitos, nos nossos princípios, na nossa vida. Rebeca está ali na representação simbólica. Rebeca não era nem de longe uma jovem perfeita. Nem de longe. Ela tinha um selo cultural, ela tinha um selo social de virgindade que era muito importante para os povos antigos e tem se tornado nada para os povos contemporâneos. Mas uma coisa é real: Rebeca ali, quando é vista como bela e como pura, é o que Deus quer da sua igreja, é o que Jesus procura em nós. É o que Jesus procura das nossas vidas, dos nossos olhos, dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos, nas nossas palavras, no que nós julgamos ser prioridade em nossa vida. No que julgamos ser prioridade em nossa vida. E Jesus fala sobre isso. Paulo fala que a tarefa de Cristo é exatamente apresentar a igreja a Ele mesmo como algo santo e sem mácula.
A referência de Gênesis 24, 15 e 16 nesse momento, você vai para Efésios 5, 25. É a ponte hermenêutica que nós vamos criar aqui. É a ponte de relação. É o significado de ser igreja. É o significado de ser a Rebeca de Deus hoje. Efésios 5, 25. Diz assim a palavra do Senhor: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Entregou-se por ela para o quê? Para o quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja o quê? Igreja o quê? Gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a tarefa do Senhor. É de nos purificar, é de nos fazer novos a cada dia, é de mudar os nossos hábitos, é de mudar as nossas perspectivas de vida. E eu vou dizer uma coisa: nós podemos. Sozinho nós não podemos, porque Sodoma e Gomorra está se implantando na terra, especialmente no Ocidente, que outrora foi baluarte da palavra de Deus. É vergonhoso ser corrigido e exortado pelos muçulmanos, que embora sigam a uma maneira de ver a vida que não é a bíblica, nas questões éticas, parece que estão bem mais à frente do que os cristãos. Vocês sabem por que o ódio de muitos muçulmanos aos Estados Unidos? E por conseguinte ao cristianismo americano? É porque eles acham, e estão certos, que os Estados Unidos, que um dia nos legaram as missões, foi a nação que corrompeu o mundo com a pornografia e com tantas outras coisas. Escutem, igreja amada, nós podemos. Se não mais virgens, puros seremos. Se não, com o traço da virgindade orgânica, a restauração de uma virgindade do Espírito, de uma dedicação única ao Senhor. Igreja, nós podemos. Homens, nós podemos. Nós não precisamos nos comportar feitos jumentos e cavalos. Nós podemos. Nós podemos porque o Senhor está conduzindo a sua igreja. O Espírito Santo está com seus olhos sobre nós. Mulheres, vocês podem também. Nunca ouvi na minha vida, especialmente nos últimos 5 anos, tantos casos de adultério feminino. A guerra dos sexos foi de fato implantada agora com relação à libertinagem do uso do corpo. Mulheres, vocês podem. Nós somos a Rebeca de Deus. Nós não somos perfeitos nem perfeitas, mas nós somos a Rebeca de Deus, aquele que Ele pôs os olhos em nós. Deus pôs o olho em você, pôs o olho em mim, pôs o olho em nós, pôs o olho em você, na minha vida, na sua vida. Ele pôs os olhos em nós, e se Ele pôs os olhos em nós, a palavra do Senhor diz que o próprio Cristo nos santificará, para nos apresentar a Ele mesmo como pura, santa e inculpável. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, amém? Jovens, adolescentes, vocês podem. Nós podemos construir uma contracultura, uma rebeldia santa contra esse padrão que está nos engolindo. Hoje a nação, as políticas públicas e tantas outras coisas nesse país, digo isso com tristeza e com respeito, mas hoje as políticas públicas no Brasil, naquilo que se refere à família, naquilo que se refere a casamento, naquilo que se refere à vida humana e aos valores de Cristo, estão sendo comandadas, ora, por comunistas ateus e por minorias sexuais. Nós podemos construir uma contracultura, sim. E a melhor maneira é você abrir a boca e não se calar diante do que acontece ao seu redor. Nós somos a Rebeca de Deus. Nós amamos esse mundo e queremos ver esse mundo redimido aos pés de Jesus Cristo. Nós podemos, amém? Levante a sua mão direita e diga assim: nós podemos.
em nome de Jesus, pois somos a Rebeca do Senhor. Terceiro ponto, estamos acabando, não vou muito longe. Olha o que acontece em Gênesis 24, 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem o quê? Um pendente de ouro de 6 gramas. E o que mais? E 2 pulseiras de ouro. 24, 10. Quando o servo partiu, ele partiu com quantos camelos? Levando o quê? Também do que o Senhor tinha de... Diga assim, levando do que o Senhor tinha de melhor. Então deixa eu dizer uma coisa. Aquele homem, servo, que representa o Espírito Santo, que vai até a igreja, que é Rebeca, ele leva para ela o quê? O que o seu Senhor tinha de quê? De melhor. Deixa eu dizer para você dar um brado de louvor ao Senhor. Deus nos dá através do Espírito Santo o que Ele tem de melhor. Pare de comer lama. Deus dá para a igreja o que Ele tem de melhor. O melhor de Deus está sendo reservado para a igreja dele, para a noiva dele, gente. E o que é que ele deu para aquela mulher? Ele deu ouro, ele deu o melhor ouro, sempre aí reinando como pedra preciosa na história dos homens. E aqui nós temos em 1 Coríntios 12, eu não vou ler, é a outra ponte com o Novo Testamento é 1 Coríntios 12, que a Bíblia diz através de São Paulo, que o Espírito Santo distribui os dons de Deus sobre a igreja. A uns é dado um dom, a outros o outro, a outros o ministério, um dom de serviço, um dom de misericórdia, um dom de pregar, um dom de cantar, um dom de ajudar, um dom de interceder, um dom de aconselhar. Deus deu, gente, das porções sagradas do seu ser e do seu poder para nós. Deus nos deu o que há de melhor. Deus não nos deu um objeto, ali é representado pelo ouro. Deus nos deu o ouro do seu ser, que foi derramado dentro do nosso próprio ser. Nós somos aqueles que receberam do Senhor o melhor, o ouro de Deus, a porção divina, o que o próprio Deus é. Que maravilha dizer: Senhor, obrigado, porque eu carrego dentro de mim aquilo que é o melhor que tu tens. O teu Espírito habita em minha vida, através desse Espírito Santo eu posso agir, eu posso correr, eu posso vencer, eu posso lutar, eu vou chorar, mas eu serei consolado pelo meu Deus, porque eu carrego dentro de mim o que há de melhor. O Senhor me deu o que há de melhor, e o que há de melhor não é uma casa, o que há de melhor não é um carro, o que há de melhor não é uma nova fazenda, ou 3 carros, 3 chaves, 3 granjas. O que há de melhor é o que o Senhor tem para nós, é a presença dEle em nós, é a capacidade que Ele nos deu de abrir a boca e vidas serem alcançadas pelo poder mais maravilhoso e mais estrondoso de todo o cosmos, que é o poder do Espírito Santo a levar uma alma ao arrependimento, a levar uma mulher à purificação, a levar o homem à honestidade. Gente, nós temos um melhor. Louve ao Senhor por isso, glorifique o Senhor por isso, porque Ele deu para a igreja o melhor, Ele deu para a igreja o melhor, Ele deu para cada um de nós o melhor, do jeito que aquele homem levou para Rebeca. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um brado de louvor a Ele agora. Olha a ponte hermenêutica, Gênesis 24, 1 a 4, com João 4, 23. Gênesis 24, 15 a 16, com Efésios 5, 25 a 27. O terceiro ponto, Gênesis 24, 10 e 24, 22, ele faz correlação com 1 Coríntios 12, quando Deus fala dos dons distribuídos à igreja dele. O item 4, o item 4. Olha o que é que aconteceu aqui. O servo veio, apresentou-se, Deus deu um sinal, Rebeca ficou animada, foi dizer ao seu irmão, o cunhado 10, recebeu o servo na casa, sogra também muito boa. Daqui a pouco você vai ver aqui como a sogra dele era boa. E tem aqui um recado de Deus para os genros e para as noras hoje. E aqui nós vemos aqui que o que é que acontece? Quando todo mundo estava feliz, eita, Deus está no negócio. Olha o que é que acontece aqui. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca, deu de novo, mais ainda,
E deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Ou seja, dar presente à sogra é bênção. E ao cunhado também. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Olha, a tensão começa a ficar no ar. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixem-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco. Vamos repetir essa frase? Deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco. Mais uma vez, deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco. Então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: então vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Vamos aqui. Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. A família propôs 10 dias. Ele queria ir imediatamente, porque ele tinha uma missão para cumprir. E o Espírito Santo tem pressa. O Espírito Santo tem pressa na sua vida. Vamos nos despedir. E a família então disse: então vamos contar aqui com a nossa filhota. Rebeca, o que você acha? Vamos lá. Chamaram Rebeca, versículo 58, e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca. Escuta, para aqui. O Espírito Santo de Deus tem pressa. Nada pode nos deter. Tem muita gente que tem gerenciado a vida cristã da seguinte maneira. Eu falei com um jovem um certo dia, ele disse: pastor, tem tanta coisa que eu preciso corrigir na minha vida. Tem tanta coisa que eu preciso fazer, eu preciso corrigir. Olha, tem tanto pecado. Mas é o seguinte: daqui a um mês vai ter uma festa de arromba, com um bocado de gente aí, sabe? E eu sei que eu não vou dar bom testemunho no que eu não tenho nenhum problema com festa, viu, gente? Pelo amor de Deus, não sou absolutamente um asceta. Até porque a própria palavra diz que o ascetismo não tem nenhum valor contra a sensualidade que está no coração. Eu defendo que o cristão pode estar em qualquer lugar da face da terra, inclusive no inferno, e continuar honrando ao seu Senhor de todo o seu coração, alma e espírito. Não é onde você está, é quem você é que vai determinar onde você está, se é ou não importante. Agora, o que eu vejo é que nós estamos sempre tentando jogar para frente decisões que precisamos tomar hoje. Eu estou falando aqui para muita gente, você deve estar pensando em coisas que o Espírito está batendo no teu coração, para fazer, para realizar, sabe, para mudar, para te conduzir, mas você fica naquela, não sei, mais 10 dias, mais 10 dias, mais 10 dias. O que é que tu acha, mãe? O que é que tu acha, pai? Mais 10 dias é bom, minha filha, mais 10 dias, mais 10 dias. E aí nesse mais 10 dias, e mais um mês, e mais um ano, e as coisas continuam, sabe? E aquela coisa que você deveria ter deixado lá para trás já há muito tempo, aquele vício que está te matando, sabe? E não precisa ser religioso para falar de vícios como o cigarro, da bebida, que tem destruído vidas e famílias. Olha, gente, isso tem nada a ver com ser religioso, tem a ver com ser inteligente. Quer saber o quanto o cigarro é maligno? Precise do seu pulmão quando você estiver na UTI, e eu não desejo que você espere até lá. Mais 10 dias, mais um mês, eu vou deixar. Não, minha filha, é o seguinte, eu tenho que acabar esse relacionamento com você, porque eu fui para a igreja, sabe, e minha mulher está orando por mim, e o meu coração está assim, ó, feito um cavalo. Mas é o seguinte, o que é que você acha? Mais 10 dias, mais 10 dias, que são 10 dias, né? Mais 10 dias de segurar entendeu? De dar um pauzinho, mais 10 dias. O que são mais 10 comprimidos de êxtase? O que são mais 10 dias fazendo o que eu sei que não posso fazer na minha empresa? São apenas mais 10 dias.
São mais 10 dias de pornografia, são mais 10 dias de prostituição, são mais 10 dias de inimizade, foram mais 10 dias em que você não resolver o problema com a sua família, são mais 10 dias de perdão não concedido, são mais 10 dias de perdão retido, são mais 10 dias, apenas 10 dias, o que são 10 dias? Não são nada. E aí nós colocamos sempre no calendário e na linha do tempo algo mais para nos segurar e nos prender lá atrás. São mais 10 dias para cuidar da minha saúde, são apenas mais 10 dias para eu cuidar que eu estou morrendo e eu não consigo parar e dizer: Deus, eu preciso revolucionar e superar aquilo que me mata, superar aquilo que me encolhe, superar aquilo que me amarra no chão. Só são mais 10 dias, não é, Rebeca? O que é que você acha, minha filha? Você vai ficar com a gente mais 10 dias? E ela diz: não, eu vou agora. Porque o tempo de Deus se chama hoje, se chama agora. A hora de decidir é essa. Você tem que sair daqui com planos em áreas específicas da sua vida. A hora é hoje. O Espírito está te chamando e o Espírito tem pressa. O Espírito não pode ficar, sendo conduzido por nossa total insensibilidade ao seu agir. Não, Senhor, vem agora. Rebeca, você vai ouvir a voz de Deus agora. Vou ouvir a voz de Deus agora. Eu vou deixar aquele relacionamento que contraria a vontade de Deus agora. Só não ligo agora para não falar no celular no meio do culto. Eu vou pedir perdão agora. Considere agora, daqui a 10 minutos. Agora. E se você tiver com um faniquito, saia daqui agora. Pode levantar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito. Vá! Resolva agora! Rebeca, mais 10 dias, minha filha. Não, eu vou agora. Eu vou agora. Porque Deus está me chamando. Deus está te chamando. Resolve o problema do teu casamento agora. Quando sair, dê logo um beijo no cangote da sua esposa. E você que está com a tromba grande para o seu marido, desentromba a tromba. Agora, tem que fazer isso agora. Tem que sair daqui de mãos dadas, pisando em cima da cabeça do diabo. É agora que você tem que tomar as suas decisões, porque Deus quer que sejam feitas agora. É agora a hora de ligar para aquele sócio corrupto e dizer: tô fora. Quando? Deixa passar pelo menos a segunda, que ele deve estar bêbado ouvindo o jogo do Botafogo. Liga agora. Quando sair, resolva, porque Deus tem pressa que tomemos decisões que agradem o seu coração. E nunca há tempo para se continuar errando, e nunca há tempo para se continuar pecando. Deus, me dá fôlego. Agora. Olhe para quem está do teu lado e diz assim: agora. Nada de 10 dias. Sabe por quê? Porque Jesus tem pressa. Vamos ler Mateus 19, 27, entender por que é agora. Mateus 19, 27. Agora tem uma palavra para você também, viu? Para você. Você sabe quem é? Você sabe. Você sabe o quanto tempo você tem dado desculpas para assumir publicamente um compromisso com Jesus? Sabe por quê? Porque você está com medo do que sua avó vai dizer. E você também está com medo do que a sua família vai dizer disso. Pedro, depois que tinha sido chamado por Jesus, ele diz assim: então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Vamos repetir essa frase? Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Rebeca deixou tudo para seguir? Sim ou não? Rebeca deixou tudo para trás para seguir a voz do Senhor? Sim ou não? Pedro fez essa mesma pergunta, só que eu acho que Pedro ainda foi mais medroso do que Rebeca, porque Rebeca não perguntou nada. E Pedro chegou aqui em plena fase do Novo Testamento e olha para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Faz essa pergunta: o que será de mim? Pergunta assim: o que será de mim? Agora você vai completar assim: o que será de mim se eu fizer a vontade de Deus na minha vida? Vai lá: o que será de mim se eu fizer a vontade de Deus? Diga para Jesus assim: Senhor, o que será de mim se eu fizer a tua vontade? Aí Jesus respondeu. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade,
por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos, olha, isso é para todos nós, todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. O Senhor está me garantindo que, olha, o deixar aqui não é desrespeitar, o deixar aqui não é passar a página, o deixar aqui não é desonrar o pai, o deixar aqui não é desonrar a mãe, o deixar aqui não significa deixar o filho ao léu, o deixar é no sentido de prioridade. Qual é a sua top priority? Qual é a sua prioridade topo? O que Jesus quer de nós é que sejamos essa prioridade, que Ele seja essa prioridade topo. Senhor, Tu és a minha prioridade, porque de Ti vem a minha vida, o meu futuro, a minha força. Pergunte a Ele o que será de mim, aí Ele vai te dizer: faça, obedeça. Eu tomo conta de você, ó rebanho incrédulo de Israel. Eu cuido de você. Amém? Imagina aquela jovem deixar o pai, o irmão, tudo para trás. E finalmente, o que é que vocês prepararam aqui para o Senhor? A carinha deles. Último ponto. Por que Rebeca foi levada até Isaac? Você vai ver no final do capítulo que Rebeca chega até Isaac, que a recebe e a toma como esposa. A Bíblia nos fala do último dia. A Bíblia diz que chegará um dia que o noivo estará pronto para receber a noiva. A Bíblia diz na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque é o ressoar da trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estiverem vivos, serão junto com eles transformados e seremos levados a Jesus até os ares. E a partir daquele dia, o eterno casamento entre Jesus e a sua igreja, a destruição de toda hostilidade, de toda maldade, a beleza de Deus brilhará nos 4 cantos da terra, e a sua noiva, gloriosa, lavada pela palavra, guiada pelo Espírito, desejosa de estar cada vez mais bela para o seu noivo, na beleza de suas ações, do seu autodomínio, da sua humildade, da sua inteireza de coração, unir-se-á para sempre ao noivo. Nós somos a Rebeca de Deus. Nós somos a Rebeca de Deus.